Este é o módulo de estudo número 21, com 2 temas: Deus salvou Israel e providenciou comida. Você já se perguntou o que é um milagre? Milagre é algo sobrenatural, que normalmente desafia as ciências, tanto da física quanto da química. Sim, as leis da física e da química são desafiadas. Deus já havia mostrado o seu poder desafiando o Egito, enviando as 10 pragas. Tanto é que ele insultou todos os deuses ao qual os egípcios acreditavam e criam. Mas agora o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Ele vai mostrar o seu cuidado para com o povo de Israel. Vamos ler o que está em Êxodo 13, versículos 17 e 18. Está assim: Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados na terra do Egito. Veja, o Senhor ele encaminhou esse povo não pelo caminho mais perto. Sim, que eles iam ter que chegar até o Monte Sinai. Não foi pelo caminho mais perto. O Senhor levou eles pelo caminho mais longo. Eles, na verdade, eles vão ficar encurralados. Sim, Deus está os levando para ficar justamente encurralados. Eles vão à frente deles enxergar o Mar Vermelho. Nos dois lados, direita e esquerda, vão estar os montes. E atrás deles, eles vão ver que Faraó estará vindo. Exatamente. Vamos ver isso desenrolar? Vamos ver o que vai acontecer? Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que lindo, que maravilhoso. O Senhor, ele sabia que esse povo não sabia caminhar pelo deserto. Esse povo ficou escravo no Egito por mais de 400 anos. Então, veja, o Senhor vai os direcionar pelo deserto. Era o Senhor que guiava eles para onde eles iriam, aonde eles iam. Então, o Senhor que estava direcionando eles, porque eles não sabiam aonde ir. Eles saíram do Egito, mas eles não sabiam para que direção tomar. Era o Senhor que os guiava. De dia, por uma nuvem, e de noite, por uma coluna de fogo. Que bênção, não é mesmo? E foi assim que o Senhor os guiou durante todo o tempo pelo deserto. Vamos continuar? Antes de nós continuarmos no capítulo 14, vou trazer aqui, mostrar o cuidado de Deus. No deserto, no período do dia, é muito quente. E o Senhor os protegia com a nuvem. E de noite é muito frio, baixíssimas as temperaturas. E o Senhor os protegia com a coluna de fogo. Ele aquecia esse povo. E de dia ele protegia eles do sol escaldante. Somente esse Deus Criador maravilhoso para poder fazer isso, não é mesmo? Êxodo 14, do 5 ao 7. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos? Permitimos que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. Sim, passado o clamor do luto, voltaram à consciência e perceberam: nossa, mas veja o que nós fizemos. Nós deixamos Israel ir. Agora, quem vai nos servir? Quem vai fazer o serviço para nós? Não, vamos atrás deles. Vamos recuperar eles. É por isso que o Senhor fez eles seguirem um caminho mais longo, para que eles não pudessem se render ao exército de Faraó. O Senhor, somente o Senhor, ia poder agora lhes dar o livramento ao qual nós vamos ver. Em Êxodo 14, do 10 ao 12, está assim:
Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Eita, povo reclamão, não é mesmo? E isso nós vamos ver que é uma constante. Isso também servirá para nós analisarmos a nós mesmos. Será que nós também não somos reclamões? Não somos murmuradores? Todas as horas estamos reclamando das coisas? Ai, que calor! Ai, que frio! Ai, que sede! Ai, que seco! Ai, tá muito úmido! Nossa, eu vou embolorar! Nossa, o tempo tá muito seco! Não é assim? Pois é. Esse povo, eles foram libertos por uma grande mão, uma poderosa mão do povo da escravidão do Egito. E agora eles já estão na primeira dificuldade, esqueceram de todos os poderes, de todas as maravilhas que esse Deus fez e já estão reclamando já. Sim, reclamando, dizendo que era melhor que tivessem ficado escravos no Egito. Porque eles estavam já enxergando que eles iam morrer ali ao fio da espada, porque eles já estavam vendo os carros e os cavalos e o exército de Faraó vindo, e eles já sabiam que eles estavam encurralados. Dos dois lados tinham montes, à frente tinha o mar da Galileia, o mar vermelho, me perdoe. Na frente tinha o mar vermelho e atrás estava o exército egípcio. Mas Deus, assim como fez as maravilhas dele lá no Egito, ele também continuará fazendo as maravilhas dele para livrar este povo. Em Êxodo 14, 13 e 14 está assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Veja, Moisés está falando para o povo que não era para eles ficarem murmurando, porque eles, na verdade, iriam ver o grande livramento que Deus ia dar a eles agora, neste momento. E que este exército que eles estavam vendo, eles não mais iriam ver, porque iriam perecer. Dando continuidade, Êxodo 14, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E assim foi. O Senhor falou: por que o povo parou de andar? Fala para eles que marchem, continuem andando. Mas tem um mar à frente, é para marchar. Porque eu vou abrir o mar para que eles passem com os pés em seco, pelo mar. Que maravilha. Êxodo 14, do 19 ao 22. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Lembre-se da coluna de fogo? Pois é. O Senhor, ele retirou essa coluna de fogo e se pôs atrás agora. Agora ele não estava guiando, ele estava na retaguarda do povo de Israel. De forma que ele iluminava, era de noite, iluminava o caminho. Sim, um grande farol, né? Uma fogueira, iluminando o caminho
por onde, pelo caminho que foi feito pelo mar, para que eles passassem por terra seca, todo iluminado. Enquanto isso, atrás deles, para os egípcios, virou como uma coluna de escuridade. Exatamente. Para eles, para os egípcios, ficou escuro, mas para o povo de Israel puderam andar calmamente durante a noite, atravessando o mar, porque estava todo iluminado. Deus estava agora na retaguarda deles. Êxodo 14, do 23 ao 26, está assim. E os egípcios perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso, o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Olha o que está acontecendo aqui. Os egípcios continuaram perseguindo, e assim como eles viram que o povo de Israel adentrou o mar, eles também entraram pelo mar. E Deus esperou que eles estivessem até na metade do mar. E quando estavam na metade do mar, Deus deu a ordem para Moisés, para que de novo com o cajado agora pudesse fechar o mar por sobre os egípcios, exatamente. Mas os egípcios tentaram fugir, mas eles não conseguiram fugir, porque antes disso o Senhor embaralhou tudo eles e fez com que as suas rodas, as rodas de suas carruagens se estragassem, de forma que eles ficaram embaraçados para sair dali. Eles não puderam rapidamente sair e deu tempo para que o mar se fechasse e todos eles morressem afogados. O povo de Israel saiu ileso, em terra seca, porém os egípcios morreram nas águas deste mar. Dando continuidade para constatar o que aconteceu, está lá em Êxodo 14, do 27 até o 29. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam até enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. O Senhor salvou naquele dia. O Senhor guerreou, sim, ele mesmo que fez a guerra contra os egípcios. Os soldados vinham para poder abater com espadas aos filhos de Israel. Porém, o Senhor mesmo pelejou a favor dos filhos de Israel e abateu todo o exército do Egito. Exatamente. Glórias a Deus. Em Êxodo 14, versículo do 30 e o 31 está assim. Assim, o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. Pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Horas, eles creram. A pergunta que eu vou fazer agora: será que eles vão continuar crendo? Será que agora eles vão tomar consciência do poder do Deus Criador, do Todo-Poderoso, ao qual está fazendo tudo isso em favor a eles? Será que eles agora conseguiram crer e vão continuar crendo? Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos dar um pulo agora para Êxodo capítulo 16, do versículo do 1 ao 3. Está assim. Depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito.
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar? Por que nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome e toda esta multidão? Veja, eles chegaram agora e eles não tinham comida. Eles estavam caminhando, indo para o Monte Sinai, para prestar culto ao Senhor. Mas no meio do caminho faltou-lhes comida. E eles agora estavam murmurando. Eles já se esqueceram do poder de Deus. Já esqueceram das maravilhas que Deus realizou. De novo, na primeira dificuldade, já estavam duvidando de Deus. Pergunta que façamos para nós. E nós não somos assim? Quando vemos as dificuldades, já não estamos abrindo nossas bocas para murmurar e para reclamar? Vamos ver o que vai acontecer. Em Êxodo 16, versículo 11 e 12. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes que à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus mandou Moisés falar para o povo: diga ao povo que eu estou reclamando, eu estou escutando a reclamação e a murmuração deles. Diga a eles que eu vou fartar eles, sim, de carne e de pão. À tardinha vos darei carne, e de manhã vos darei pão. Olha que Deus zeloso, que Deus cuidadoso. Será que o povo de Israel merecia isto? Não. Será que nós merecemos alguma coisa por parte de Deus? Não. Mas esse Deus maravilhoso, ele assim faz. Ele cuida de nós, não é mesmo? E glórias a Deus por isto. Este Deus maravilhoso está preservando este povo e vai preservar este povo, porque há uma promessa. Sim, o Salvador virá do meio deste povo. O Salvador para toda a terra virá do meio deste povo. Então, o Senhor vai preservar mesmo este povo, não porque eles merecem, não porque eles confiam no Senhor, mas sim porque o Senhor, ele é bom, ele é misericordioso, ele faz promessas e ele cumpre. Em Êxodo 16, versículo do 13 ao 15. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veja, assim como o Senhor disse que faria, ele fez vir codornizes e eles puderam comer carne. E também, de manhã, tal como o orvalho cobriu toda a areia, todo o lugar, e eles viram depois que quando a geada saiu, ficaram como umas escamas, como se fossem uns farelinhos. E eles recolhiam aquilo, e era com aquilo que eles faziam o pão. O maná dos céus, glórias a Deus, o pão que descia dos céus para alimentar este povo. Preste atenção sobre o maná, sobre o pão que desceu do céu, nós iremos ver sobre isso na vida de Jesus Cristo. Nós vamos ver agora quantos anos o Senhor sustentou o povo de Israel no deserto com este pão. Está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 35, está assim: ora, os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Durante 40 anos que eles ficaram em volta do deserto, mais à frente nós iremos saber o porquê que eles ficaram peregrinando em volta do deserto de Canaã.
Mas durante os 40 anos que eles ficaram ali, eles foram alimentados por Deus. Nem um dia sequer o Senhor deixou de faltar alimento a eles. Será que agora eles já aprenderam a acreditar e confiar no Senhor? Será que agora não vão murmurar mais? Veremos. Êxodo, capítulo 17, do versículo do 1 ao 4. E está assim. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Veja o que está acontecendo aqui. Eles caminharam mais um pouco e agora está faltando água. E eles de novo já começaram a murmurar. Por que nos deixou sendo escravos lá no Egito? Para morrer de sede agora neste deserto? Por que não nos deixou lá? Deixasse lá. Agora vai morrer nós e nossos filhos de sede. E eles contendiam com Moisés. E Moisés chamou a atenção deles. Porque vocês estão tentando a Deus? Porque ainda não chegaram, ainda não conseguiram acreditar no poder de Deus? Este povo ainda não confiava no Senhor. Esse povo merecia água? Não. E nós merecemos alguma coisa? Não. Mas nós recebemos das mãos de Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Veja em Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. Veja o milagre. Se Deus tivesse mandado Moisés cavar, faria sentido. Poderia até achar águas no subsolo, não é mesmo? Mas o Senhor não mandou cavar. O Senhor falou: olha, pega a sua vara que você vai ferir a rocha em Horebe. E da rocha, em Horebe, eu farei sair água. E vamos analisar a quantia de água que teria que sair. Eram milhares e milhares, milhões de pessoas. Não poderia ser apenas um filetezinho de água, não. Teria que dar um lago mesmo, para poder matar a sede de todo esse povo. Teria que ser água em abundância. Pois é isto o que o Senhor fará. E o Senhor deu água a este povo. Pergunta que eu faço. Será que este povo aprendeu agora a confiar no Senhor? Pergunta que vai ser respondida nos próximos módulos. Eu aguardo você. Se você tiver alguma dúvida, mande para mim, para o e-mail que está aparecendo aqui. Eu terei o maior prazer em responder. E em nome de Jesus, aguardo você no próximo módulo, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe. Tchau, tchau.